Os pés juntinhos, os braços do lado do corpo, as palmas das mãos ó, bem pertinho do corpo. E nós vamos pensar em girar os ombros. Então, a primeira parte de pensamento sobre a posição do corpo no espaço e o que isso modifica nas nossas articulações. Então, primeiro, lembrando que as mãos aqui, ó, do lado do corpo, a gente consegue deixar o ombro alinhado, ó, alinhado. Pés paralelos diminui a nossa base. Não joga o quadril lá para frente, sempre importante manter quadril, joelho e pé. Quadril, joelho e pé. Agora vira as palmas das mãos para trás e não abre os ombros. Deixa os ombros voltarem para frente. E agora dá uma corcundinha de corpo. A rotação do ombro tá para frente, porque as palmas das mãos foram para cima. Agora nessa posição, roda os ombros e aperta as escápulas. Levanta um pouquinho a cabeça e faz um peito de pombo. Imagina que vai encostar as mãos, não traz para frente, ó. Não traz assim, ó, para frente. É para trás, para trás, para trás, para trás. Levanta um pouquinho o tórax, abre o peito, já é para estar sentindo os braços mais pesados. Porque é um movimento que não é contra a articulação, mas é um movimento que o ombro, teoricamente, ele teria que ficar assim, porque a palma das mãos estão para cima, mas nós vamos rodar o ombro e abrir a axila. Então, levanta bem o braço aqui, o máximo que puder. Se tiver muito encurtamento, o que vai acontecer? O ombro vai descer e a cabeça vai abaixar. Então, abre os ombros, abre o peito, respira e empurra as palmas das mãos bem para cima. Agora, flexiona com a palma da mão pertinho do corpo. Ó. E posição neutra. Para cima, para cima. Não movimenta o ombro, não movimenta. Do ombro até o cotovelo fica parado. Ó. Do cotovelo para cima. Mas tem que empurrar bem para cima, tá? Pernas unidas por enquanto, para perceber como o nosso corpo vai perdendo o equilíbrio. Isto. 3. Roda os ombros para trás. Dá para fazer esse movimento assim, ó? Dá, ó. Só que daí a gente fica corcunda e a musculatura do peito fica atrofiada. Então tem que abrir o músculo aqui, ó, do peito, dos peitos, do músculo peitoral, abrir os ombros e levantar um pouquinho o queixo. Aí, voltamos e agora as mãos voltadas para frente. E vira para trás, para frente. Exagera no círculo do braço, exagera no círculo dos braços, até chegar a girar os ombros. Respira profundo e solta todo o ar. Aí, deixa os braços do lado do corpo, afasta um pouquinho os pés na linha do quadril. Lembra que essa posição é a posição anatômica. Nós vamos deixar os pés, os joelhos, o quadril, as mãos um pouquinho voltadas para frente. Respira profundo, leva os braços lá para cima e solta, baixando só a cabeça. Encosta os dedos mindinhos aqui, na lateral das pernas. Respira e leva o abdômen para dentro. Enche de ar, começa a mobilizar mais a coluna. Dobra um pouquinho os joelhos, arredonda. Respira, olha lá para cima, abre o peito. Solta o ar, dobra os joelhos, arredonda. Imagina que é um movimento de ângulo para frente, ângulo da coluna para trás. E vamos deixando abrir mais um pouco o tórax e descer mais um pouco. Respira, aqui entra ar, abre o peito, leva o quadril para frente, faz uma hiperextensão, que é alongar a parte da frente do corpo, e vai lá para frente e faz um movimento contrário.
Isso. E agora mobiliza todo o corpo. Tenta ir lá embaixo com as mãos aqui, ó, do ladinho dos pés. Encostou os dedos no chão. E volta desenrolando. E leva joelhos para frente, coluna para trás. Não somente o pescoço, toda a parte anterior do corpo. Aqui, toda a parte posterior do corpo alonga. E toda a parte anterior do corpo alonga. Respira. Não precisa pensar em agachamento. É para deixar o corpo ficar com mobilidade. Agora segura uma mão na outra e estica mais. Quando os pés estão paralelos, é um pouco mais difícil de fazer esse arco para trás. Respira, solta os braços, solta o ar. Agora só desce lá na frente, estica os joelhos, tenta colocar as mãos pertinho dos pés, ou nos tornozelos, ou no chão. Aí, desce mais um pouquinho e tenta colocar as mãos no chão, mesmo que tenha que esticar ao máximo as pernas. Dobra os joelhos e vem desenrolando devagar, gira os ombros. Aí. Então, posição neutra ou posição anatômica, pés paralelos. Vamos pensar no primeiro grau do ângulo. Essa é a posição neutra, nós vamos afastar os pés um pouquinho mais. Então, o primeiro grau é mais para trabalhar assim, quando a gente está com alguma dor, uma reabilitação. Ela não pode ser, a gente não pode sentir dor na articulação do quadril, que é basicamente o que nós vamos trabalhar, a articulação do quadril. Então, as pernas estão afastadas um pouquinho mais. Nós vamos descer, aí trabalhar a mobilidade da coluna, no máximo. Desce o máximo que puder cada uma. Aí já é um grau 5, que é o máximo que nós podemos descer com a coluna. Ah, tô colocando as mãos nos pés, mas sinto que coloco as mãos no chão. Ah, consigo colocar os dedos. Vou apoiar as palmas das mãos no chão. Ah, não consigo apoiar as palmas das mãos, consigo apoiar os dedos. Mas já é o máximo que eu posso. Então, os graus de mobilidade, eles não são iguais para todo mundo. Para algumas pessoas, colocar as mãos nos tornozelos já é o máximo. Então, já é grau 5 para aquela pessoa. Para outras, elas colocam as mãos inteirinhas no chão e deixam os joelhos bem esticados. Grau 5, então ele vai diferenciar de uma pessoa para outra. Então, é uma pequena... nas pernas, nós estamos com uma pequena amplitude. Quer dizer que de um pé para o outro tem uma diferença pequena. Agora, dobra os joelhos e vem desenrolando devagar. Gira de novo os ombros para trás e abaixa as escápulas. Um pouquinho mais do que a linha. Tá, linha do quadril. Não sinto dor nas virilhas. Afasta um pouquinho mais. Respira. Grau 5 nas costas. Vou afastando mais. Após duas mãos lá no chão, solta a cabeça. Não é para sentir um desconforto grande na virilha, nas virilhas. Pode acontecer de sentir um desconforto médio na lombar, no glúteo, porque é a região que nós estamos alongando, mas tem que ser passivo de ficar, de sentir que está leve. De uma escala que a gente chama de EVA de 0 a 10, seria lá 2, 1 talvez. Lembrando que 0 é nada de sensação, nada de dor. E 10 é o máximo que, tipo, insuportável, não dá pra ficar. Tem que chamar o SAMU, porque parece que vai morrer. Então, raramente a gente vai chegar no 10. Então, se a pessoa estiver falando 10, é porque ela não consegue, assim,
Ela vai, chega na posição e já volta, porque é muito dolorido, tá? E grau 5, ó, cheguei, mas eu sinto que eu posso ir mais com os joelhos esticados. Então, nessa posição, eu não consigo chegar no máximo do alongamento das minhas costas, da minha coluna, da hiperextensão da coluna, da flexão da coluna, de ir lá pra frente. Então, quer dizer que eu posso ir mais. Então, eu vou dobrando os cotovelos, vou pensando em encostar o topo da cabeça no chão, porque nas pernas eu tô lá em grau 2, e já nas costas, um grau 4, que não tá tão desconfortável. Dobra os joelhos e vem desenrolando um pouquinho mais. Gira os ombros e vamos mais um pouco. Ainda não tá no máximo das pernas. Joga o quadril lá pra trás, coloca as mãos lá no chão. Respira e solta todo o ar. Tenta descer o tórax e perceba que cada vez que as pernas afastam, é mais fácil descer o tórax. Quando as pernas estão unidas, é mais difícil descer o tórax. Afastou as pernas, os músculos das costas se alongam mais. Tá tranquilo, vou tentar dobrar os cotovelos. Vou tentar colocar os cotovelos no chão sem levar o tórax para frente. Pode ser que consiga, aí é o seu grau máximo, 5. Ah, não consigo. Tá, tudo bem, mas eu tô no meu máximo, é o meu grau 5, tá bom? Dobra os joelhos, apoia as mãos nas coxas e voltamos devagar. Agora tem que afastar no máximo. Pode ser que o máximo de algumas pessoas seja abertura total. Leva as mãos e vamos afastando. Afastando, afastando, afastando. Ó, cheguei nesse momento, esse é o meu grau 5. Pode ser que eu aqueça mais e consiga ir mais. Agora, cotovelo no chão. Estou no grau 5 de coluna? Nesse momento, sim. Abaixa a cabeça. Consigo encostar a cabeça no chão, a cabeça nas mãos? Não consigo. Não consigo colocar os cotovelos no chão. É o meu grau 5 que é diferente da outra pessoa. E é isso que a gente tem que lembrar, que nós somos diferentes. Por isso, cada um tem que sentir o seu corpo. Perceber até onde a gente pode ir. De grau 1 a grau 5. Volta apoiando as mãos. Agora vem fechando devagar as pernas. Para conseguir voltar sem fazer força com os músculos. Volta para o grau 1. A linha do quadril. E vem, ou posição grau 1 não. Posição 0 ou neutro. 0 e neutra. 0 e neutra que é a posição anatômica. Pé, joelho, quadril. Então aqui é a posição anatômica. Isto. Respira, sempre levando os ombros para trás, porque não queremos ninguém corcunda. Assim não. Ao longo do dia, lembra de abrir os ombros. Percebeu que tá com frio e tá assim? Abre os ombros. Posição 0, posição neutra. Puxa a cabeça. Abre os ombros. Levanta um pouquinho o queixo. Olha lá pro teto. Respira profundo e solta todo o ar. Estica bem a coluna, estica bem o corpo para cima. Agora olha pro pé e puxa a cabeça para baixo, abaixando bem os ombros. Respira profundo, firma os pés no chão. Relaxa o pescoço, relaxa os ombros, alivia as costas. Devagar. Voltamos para o centro. Puxa primeiro, ó, o rosto. Esse, a gente não pensa muito em graus. Na realidade, ele é um grau voltado mais para dor. Ah, consigo puxar bem, mas já estou compensando com a cintura. Então, eu volto. E são músculos que a gente não sente tanta dor, porque ele precisa sustentar o peso do pescoço. Geralmente, a gente sente dor em torcicolo, na postura, mas assim, de alongar, a gente sente um desconforto. Aí olha lá pro teto. Então, o que nós fazemos? Mudamos o ângulo. Olho lá para cima para alongar outros músculos do pescoço, além do esternocleidomastoideo. Mas dor de alongamento não é muito visível assim, a gente não sente tanto, são poucas as pessoas. A gente sente quando o músculo não tá bom. Agora olha para baixo, coloca a mão e geralmente a gente sente barulho de pedra, de areia, estralos.
A não ser que seja com torcicolo, mau jeito, aí a gente sente bastante dor. E muitas vezes nessa região, a dor, ela é tão limitante que a gente nem consegue mexer o pescoço. São músculos muito fortes nessa região, muito fortes. Lembra de alongar o corpo, não deixa cair as demais articulações. Voltamos. Segura as mãos, leva a cabeça para frente e movimenta dizendo não. Abaixando os cotovelos, cotovelos bem voltados para baixo. Então aqui é uma mobilidade articular. A gente não precisa pensar em graus, porque para a maioria das pessoas esse movimento é igual. Agora sim, ó, volta para cá. Grau anatômico 0, um pouquinho mais 1, um pouquinho mais 2, um pouquinho mais 3. Ó. Eu já percebi que no 3 eu tô no 5, então eu já não consigo mais. Então já fui demais da conta, ó, não vou mais. Então é isso que a gente tem que lembrar. Ó. Volta fechado. Neutro, cotovelo alinhado com os ombros. Vou um pouquinho, 1. Vou mais um pouquinho, 2, vou mais um pouquinho, 3, agora eu tenho que tentar ir mais e já fui no máximo. A articulação é pequena, de ângulo nessa posição, então é difícil a gente achar grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5. Agora para o lado. E aqui é a mesma coisa, eu já fui. Para mim, se eu for pensar, eu já estou sentindo dor de alongamento, eu já queria, por exemplo, num grau 4. Agora, ó, puxei mais, grau 5. Então, quer dizer que do 0 eu já fui lá para o grau 3. Volta devagar. Para o outro lado, puxei. Já fui para o grau 3. Então, por exemplo, fiquem aí. Se eu falo às vezes assim, leva para a lateral. Se a pessoa faz só isso, pouquinho assim, tá no grau 1. Um pouquinho mais, grau 2. Opa, puxei no grau 3. Agora puxo mais um pouco até sentir dor de alongamento. Mas é uma dor suave, é suportável, tá? Suportável. E puxo mais, até sentir mais músculos trabalhando. Tem mais músculos, um número maior de músculos trabalhando? Grau 5. O que é maior número de músculos trabalhando? Volta para o centro comigo. Vai pouquinho para o lado, pouquinho. Ó. Não tá trabalhando as costelas, tá trabalhando o pescoço. Vou mais um tiquinho de nada, porque a articulação é pequena. 3, já começa a sentir músculos a mais trabalhando. O que não pode fazer? Ó, não pode ficar assim. Tem que deixar o corpo esticado para o teto. E agora vai no 3, vai no 4 e puxa o máximo que você sente assim, nossa, tá trabalhando até o glúteo. Tô sentindo até os pés empurrando no chão. E volta direto pro grau 0. Vou de novo. Pequenininho, ó, já foi demais. Pequenininho. Então, por que eu faço? E vou, 2. Vou mais um pouquinho, igual ponteiro de relógio. 3. Ó, no 4 eu já sinto a cintura, já sinto o quadril e vou no 5. Quando que eu não posso ir no 5? Quando eu tenho uma patologia, uma dor lombar, um glúteo dolorido, uma retificação na coluna, quando tô com dor no ciático, então eu preciso deixar de fazer exercício? Volta pro 0. Não, o que eu faço? Vou no grau 1. Vou no grau 2, grau 1 e 2 é indolor. Aí, a partir do grau 3 já dói. Voltou pro 0, soltou os braços, gira os ombros e vamos para pés paralelos. De novo, afasta um pouquinho. Até para fazer a posição do corpo, para fazer o exercício, a gente tem que pensar nisso. Ó. Não, mas eu consigo mais. 2. Não, mas eu consigo mais. 3. Não, mas eu consigo mais. 4. A partir daqui eu tenho que levantar o calcanhar. O exercício é levantando o calcanhar? É. Então, eu vou tentar ir lá no 5. Isso. E quando nós falamos sobre o afundo? Primeiro que a gente tem que pensar na base. Se eu estou aqui, eu vou dar um passo grande e manter essa distância entre uma perna e outra. Não vamos colocar um pé à frente do outro. Ok, estou lá. Esse é o meu máximo. Meu Deus, tá doendo minha lombar, tá doendo meu joelho, tá doendo tudo. Diminuo a amplitude. Alonga a coluna, mãos na cintura e desço o tiquinho. Ah, não, tá tranquilo. Então, isso é um autoconhecimento. A gente vai trabalhando na gente. Quando que faz isso? Quando alguém ensina. Nosso corpo não é igual, nosso momento não é igual, nossas dores não são iguais. Então, agora consigo ficar lá.
pequeno, oscilações. Vamos aprender oscilações. Oscilação é isso. Então, eu estou fazendo uma oscilação no grau 1. Vou e volto do grau 1 para o grau 0. Do grau 1 para o grau 0. Do grau 1 para o grau 0. Agora, se meus joelhos não doessem mais, eu vou descer um pouquinho mais e volto para metade do 2, ó. Então, eu fui grau 1, grau 0, grau 1. Agora, eu desço um pouco e volto para o grau 1. Do 2 pro 1. Não volto pro 0. Do 2 pro 1. Do 2 pro 1. Pode soltar o braço. Do 2 pro 1. Do 2 pro 1. Vamos trocar a perna porque isso dói. Pisa. Tento manter a mesma distância do outro lado. Tanto para as laterais, quanto entre um pé e outro. Ah, não, esse lado não dá. Ele é muito diferente do outro. Diminua a base. Diminui a base, coloca o quadril lá para trás e vou. Pequenininho, que é o 0. Oscilação no pequeno. Como se a gente tivesse réguas aqui, ó. Uma régua. Do 0 para baixo. Do 0 para baixo. Do 0, 0 é onde eu não sinto nada. Para baixo. Do 0 para baixo. Quando eu vou um pouquinho que seja, eu já sinto o trabalho do joelho, o trabalho da coxa. Agora, eu consigo afastar um pouquinho mais. Nesse momento tá tudo ok. Então, o que nós vamos fazer? Desço um pouco, volto pro grau 1. Desço um pouco, volto pro grau 1. Não posso descer muito, senão eu já vou estar no 3, no 4 ou no 5. Vou e volto. Vou e volto. Sinto desconforto? Sinto. Mas talvez mais pela repetição e não pelo ângulo. E não pela oscilação, mas pelo fato de estar repetindo o movimento. Que daí ele começa a cansar lá pelo 7, 8, no 10 ele começa a cansar. Mas os primeiros não cansam nada. No começo é difícil, mas depois a gente vai entendendo. Vai entendendo o nosso corpo e vai conseguindo trabalhar isso em todos os exercícios, em todos os movimentos. Apoiou a mão, voltou. Trocamos a perna. Aí vamos imaginar aqui, ó. Grau 3, mantenha a coluna reta, braço do lado do corpo. Desço quase no chão e volto. Grau 5, encostei no chão e volto ao 4. Encostei no chão e volto ao 4. Encostei, não posso fazer, não posso. Volto pro grau 1 e 2. É isso. Ó, não consigo fazer isso, professora. Por que eu não consigo? Porque o joelho dói? Porque a lombar dói? Sim, mas tá dando tremedeira? Tá doendo os músculos? Apoia a mão. Aí é sinal que pode. A dor, ela não é dor de exercício. É dor articular. Dor de desconforto. Lembra? Trocamos o lado. Bases na mesma distância, pés na mesma distância. Não posso, tudo bem, eu mudo, mas não preciso deixar de fazer exercícios. Respira, agora eu vou tentar. Sente que já não consigo chegar no grau 5, encostar o joelho. Não vou. Ó, consigo. Grau 5, volto pro 4. Grau 5 é sempre o máximo. Aqui é o máximo que o exercício me permite. Eu não consigo mais que isso, só se eu quebrar o chão. Ou o máximo que a minha articulação me permite. Meu Deus do céu. O que eu sinto? Glúteo, coxinha de catupiry, posterior tremendo, dor na virilha, mas é muscular. A gente sente que é um músculo que tá ali, ó, pegando fogo. É isso que tem que sentir. Apoiou a mão. Voltou. Então, vocês entenderam o grau 5 qual que é? É aquele que a gente termina sentindo o músculo trabalhar. Quando que a gente usa ele? Eu vou ter que ler aqui porque eu não vou lembrar de cabeça. Ó. O grau 5. A partir do grau 3, a gente já começa a sentir essas sensações, mas em uma quantidade menor. Então, a gente vai usar ele, para aumentar a amplitude de movimento. Então, a gente usa esse último para aumentar a amplitude de movimento. O que é? Nos próximos eu vou conseguir fazer desse jeito, se eu continuar fazendo assim. Nos próximos eu vou conseguir fazer desse jeito, se eu continuar fazendo assim. E para quando as articulações são rígidas. Então, se a articulação é rígida, eu vou ter que trabalhar no grau 5. Se ela só é dura, rígida, e ela não tem tipo artrose, artrite, a gente vai ter que uma hora trabalhar lá no grau 5. Não dá pra ficar daí só no grau 1 e 2. Ah, não, hoje eu acordei com uma dor na virilha, uma dor na lombar. Ok, grau 1 e grau 2. Não,
hoje eu tô ok, tá bom, então eu vou até o grau 4, até o grau 5, vou aumentando até sentir isso que a gente acabou de sentir, tá? E o grau 1 e 2, para alívio de dor, manutenção da mobilidade articular. Então, tô sentindo dor, grau 1, grau 2. Se eu não fizer nenhum movimento, a minha articulação vai enrijecer e vai endurecer. Então, eu vou fazer grau 1 e grau 2, não preciso faltar aula. Não, tô de boas. Eu preciso trabalhar mesmo a amplitude do movimento. Eu quero afastar a perna para evitar de ficar encurtada. A minha articulação está ficando endurecida, rígida. Ok, então eu vou fazer grau 4, 3, 4 e 5, tá? Ok, então agora nós vamos descer um pouquinho. Então aqui, dobra os joelhos e nós vamos descer um pouquinho para sentar, para dar uma folguinha para as nossas pernas e para entender também que sentadas vai ser a mesma coisa. Posição neutra e de coluna também vai ser a mesma coisa. Vamos começar primeiro dando uma aquecidinha. Posição neutra. Isto. Respiro, peito aberto, passa as mãos um pouquinho. Esse eu acho o mais difícil, porque as pernas estão esticadas. Posição neutra, vou grau 1. Esse grau 1 para mim hoje, nossa, já tá doendo. Então adianta eu ficar forçando muito já no começo para ir no grau 5? Não. Tá doendo muito? Eu paro aqui, volto pro grau 0. Então faz comigo. Vou pro grau 1, volto pro grau 0. Aí eu falo, segura nos pés, mas eu já tô com muita dor. Então eu não vou. Fico aqui e volto. Não. Já deu uma aquecidinha, fez outro exercício, vou pro grau 2. Vai um pouquinho mais. Como que eu sei que tá no grau 2? Que a gente sente que o músculo também fica mais encurtado. 2. Vou um pouquinho mais, com o peito aberto. Não redondinho agora. Vou um pouquinho mais. Já deu uma aquecidinha, já não tá mais tão igual ao grau 1. Vou pro grau 3, lá no tornozelo. Vou pro grau 3, lá no tornozelo. Vou pro grau 3, lá no tornozelo. Opa, já deu uma aquecidinha. Não é assim. É dor que é o limitante, lembra? É dor. Escala EVA, que é a escala que define. Não, aqui eu tô com uma dor já grau 5, não é grau. Já tô no 5. Não, então não vou mais. Não, era 5, mas já diminuiu e tá no 2, então eu vou. Segurei lá nos tornozelos. Grau de movimento, 3. Ok, consigo ficar, tá alongando, não tá desconfortável assim que eu não dou conta, dou conta. Vou tentar. Coloco as mãos lá nos pés. Não consigo colocar as mãos nos pés. Mas é por dor? Não, por falta de mobilidade, por falta de alongamento. Aí vai ter que tentar. Tem que tentar. Como que eu faço para tentar? Oscilações, ou balance, né? Mas nós vamos chamar de oscilações agora. Vou no oscilações. Oscilações, porque a oscilação vai enganando o órgão tendinoso de Golgi. E ele vai deixando alongar mais. Mas não é só ficar fazendo balancinho, é andar com as mãos um pouquinho mais, descer um pouquinho mais o tórax, descer um pouquinho mais as costas, vou nas oscilações lá pra frente. Vou indo para as oscilações. Já passei, agora eu consigo colocar as mãos no dedo mindinho. Grau 4. Não é nossa, tá doendo demais, uma dor chata, uma pontada, tá dando choque, volto pro 3. E continuo fazendo as oscilações. Já aqueceu bastante. Vou pro 5. As mãos nos tornozelos. Na realidade, o 5 seria as mãos nos tornozelos e o peito encostado na coxa. Eu não consigo. Então, na realidade, eu não consigo no máximo da minha articulação. Agora, nesse momento, tá vendo? Tem espaço aqui, Não tô conseguindo. Então, eu não posso dizer que eu cheguei no grau 5. Então eu ainda, apesar das minhas mãos estarem mais próximas dos tornozelos, eu ainda não estou no meu grau 5. Meu grau 5 seria encostar meu tórax lá nas minhas coxas, porque eu sei que eu consigo uma hora. Mas nesse momento eu não estou alcançando. Faz oscilações. Então, basicamente, eu estou no grau 4 aqui, Oscilações e conforme. Mas lembra, não é oscilação e ficar. Oscilo e vou tentando descer mais. Oscilo e vou tentando levar mais as mãos. Oscilo e vou tentando apoiar o cotovelo no chão. Oscilação e vou relaxando o pescoço. Oscilação e vou descendo o tórax.
Oscilação e vou abrindo o peito. Oscilação e a minha cabeça quer encostar lá nos meus pés. Não pode voltar rapidão. Volta e abre o peito. Quando eu falo rapidão, não é voltar tipo uma lesminha devagar. Quer dizer fazer assim, ó. Nossa, tá doendo. Tá bom? Eu posso escrever? Faz comigo, ó. Volta, rapidinho, mas passando pelos 3. Vai, rapidinho. Volta. Ó. Ele é um movimento que a gente continua fazendo. Faz comigo. As passagens, ó. Continuo fazendo as passagens. Eu não vou direto, ó. Continuo fazendo as passagens. E vai descendo mais. Agora nós estamos fazendo grau 0 neutro até o máximo que eu posso. Grau 0 neutro até o máximo que eu posso. Vixe, meu máximo hoje tá quase nada. E vai. Aí, voltamos. Roda os ombros, não quero ninguém corcunda. Ninguém corcunda. Aí tem uma coisa legal que as mãos também nos ajudam. Mãos. É mais fácil virar as palmas das mãos anatomicamente para o lado. Roda os ombros. Ombro assim, vai ficar com o músculo do peito encurtado e as costas ainda em corcunda, que é cifose torácica, mas é mais fácil falar corcunda, mas o termo é cifose. Agora eu vou abrir o peito. Para que eu faço isso? Para abrir a musculatura do tórax. Com o tempo, esses músculos vão encurtando. Confiem em mim, confiem. Juro para vocês assim, ó, confiem, não deixe que isso aconteça. Não deixe de verdade, assim, ó. Eu sei que é complicado, mas a gente vai ter que pensar nisso pra gente. Abre o tórax, abre o peito, não fica com vergonha de fazer esse tipo de movimento. Não fica com vergonha de andar com a coluna reta. Não fiquem com vergonha. Não é humildade andar com os ombros caídos e a coluna torta. Não é humildade, tá? Apoia o pé direito. Ajusta as mãos aqui, ó. Eu preciso dar uma ajustadinha para trás, ó, para sentir que eu estou nas mãos. Isso. Vamos lá. Sobe e volta o quadril. Mas o que é subir? Subir o tórax, ó. Abdômen para dentro, sobe o tórax e volta. De novo, 3. Sobe o tórax. Aqui, o meu grau já tô indo no máximo que eu posso, que é o 5 aqui, ó. Do 0 ao 5. Também dá para fazer os graus, ó. Não consigo chegar no 5, vou no 1, que é pequenininho. Vou no 2, vou no 3, vou no 4. Fico no 5. Os braços formigam, é normal. Ombros bem encaixados para trás. Voltamos. Trocamos a perna. Alonga esse corpo. Abre o peito. E vai. Subiu direto para o grau 5. Senti que tem diferença de um lado para o outro. Subo. Soltando o ar, abdômen para dentro. Preciso arrumar as mãos que eu não estou sentindo elas no chão. Estou sentindo muito mais as pernas. E vai, abre o peito. Se concentra na região torácica. A ponte, ela não é só levantar o quadril. Ela é abrir o peito. Isso é um exercício por mais que doa. Por mais que doa, por mais que formigue. Só lembrando, a dor é insuportável? Grau 1, grau 2, grau 3... Vou achando o meu grau. Não é subo o máximo que eu posso. Voltamos. Traz as pernas. Abraça. Tá? Então, isso vocês podem fazer em qualquer exercício que vocês forem fazer. Não precisa ser só no Pilates, tá bom? Vou dar corrida. A gente pode pensar também. Não é exatamente para corrida. É que na corrida não chama intensidade, né? Mas é basicamente a mesma ideia. Intensidade mais alta, só que lá a intensidade leve, moderada e alta. São só 3. Mas quando for em relação a pilates, yoga, musculação já é outro método. Daí já é outro trabalho, tá? Outra técnica. Agora olha a diferença só de mudar as mãos. Lembra, se eu faço todos os movimentos com os meus braços, eu vou manter o meu ombro saudável, vai evitar bursite, tendinite, vários problemas que a gente tem nos músculos dos ombros. Esses movimentos aqui, ó, a gente tem que aprender com o nosso corpo, tá? Não pode deixar de fazer eles, a gente tem que aprender sempre. Então agora vamos virar com as palmas das mãos para trás. Novamente, se eu não pensar, se não tiver alguém para me corrigir, se não tiver alguém para me falar,
É possível fazer assim, ó. Vire o ombro para frente. É possível, quer ver, ó? Coloca os pés no chão, ó. Ajuste as mãos. Ó. É possível fazer com o ombro para frente. E aí, se sente que o peito vai para dentro, assim, ó. Ele vai murchando para dentro. O exercício não é para isso. Ele não é para murchar o peito. Ele é para abrir. Então, com as palmas das mãos lá para trás, se eu subir assim, ó, eu não vou conseguir subir o quadril. A não ser que eu não consiga fazer essa mobilidade de ombro. Eu não posso fazer esse exercício. Eu tenho que primeiro trabalhar a mobilidade de ombro. Porque a gente está fazendo força, está sustentando o peso do nosso corpo. Então, roda aqui, ó. Já começa assim, ó. Roda os ombros, abdômen para dentro, ajusta os pés ou mais para frente ou mais para trás, que vai depender do tamanho das nossas pernas. Meu Deus, como dói. E volta. Abre bem os dedos das mãos no chão. Espalma as mãos. Já tenta ir até o grau 5. Não consigo. Tudo bem. Grau 1, já vai estar trabalhando bastante. Tento chegar no grau 2, é como se fosse reguinha. Tento chegar no 3. Tento chegar no 4. Ou consigo sempre no 5. Tá ótimo. Vai! O máximo que puder com o quadril para cima, soltando o ar, o abdômen para dentro. Abre esses ombros. Por mais que as mãos doem, faz parte do exercício, vai longe, a não ser que já esteja com alguma disfunção. Daí não pode chegar no grau 5. Aí tem que ser 1 e 2, ou outro exercício, porque esse tem a carga mesmo. Abre esses ombros, voltou. Esticou as pernas, abraçou. Uau! Não, voltei do exercício e não tô sentindo nada. Poderia ter levantado mais o quadril, ou essa posição das mãos. Às vezes a pessoa tem uma hiperextensão nos cotovelos, que dependendo da posição do braço, ela não vai sentir mesmo. Tá? Então, por isso que às vezes tem que saber, não, tá, agora nós vamos fazer o outro movimento. Esse com o braço eu não senti, então eu vou mudar a posição das mãos. De novo, faz comigo, faz comigo assim, ó. Posso fazer assim, ó? É que se vocês fizerem assim, não vai causar nenhum dano pra vocês e nem pra mim, tá? Ó, eu só não vou tá trabalhando o que eu deveria, ó. É melhor não fazer, se for pra fazer assim, sabe? Tá bom? Até é gostoso, né? Dá uma soltadinha no ombro, né? Mas vai ficar tudo torto. Então, abre. Essa parte que é difícil, ó. Abre. Ajusta as mãos, cada uma na sua distância, que sinta que as mãos estão bem firmes. Pés depende do tamanho das pernas. Subiu. O que eu faço com o pescoço? Não tensiona. Abre o peito. E volta. Concentra no tórax. Abre o tórax para cima e volta. Firma os pés e os calcanhares no chão. Abre o peito e volta. Posso pensar no quadril? Posso. Pensei no quadril, mas esqueci os ombros? Não. Então eu penso, abro o peito e depois finalizo no quadril, soltando o ar. Penso, abro o peito, finalizo no quadril. Não é para ficar pensando assim, a cabeça para trás e esquecer o quadril. Pontos chaves do exercício. Abre o peito, finaliza no quadril. E se a gente fosse pensar, ainda tem o terceiro, que é abre o peito, quadril, finaliza abdômen para dentro. E volta. Vai soltando o ar. Abre o peito, quadril, finaliza com o abdômen para dentro e volta. Aí, voltou. Estica as pernas. Abre e fecha as mãos, as minhas estralaram. Abraça. Aí, como que eu sei se de repente, nossa, eu acho que agora tá tudo bem. Passou um tempinho. Tô com muita dor nos ombros, aquela dor desconfortável. Quer dizer que já foi muito no grau 5 e não precisava ter ido. Aí nas outras aulas a gente não vai. Mas é sempre trabalhando, tentando ir mais, tá? Agora, vamos apoiar as costas, alongar o pescoço. Palma das mãos para baixo, os ombros precisam abrir. Não levanta os ombros, tá bom? Deixa os ombros bem apoiadinhos. Estica as duas pernas para o teto. Gira os tornozelos. Isto. Respira profundo. Sobe o tronco e a cabeça. Abre os braços. E para cima todo mundo. Trouxe. Para cima todo mundo. É fácil. Um pouquinho o braço, um pouquinho a perna. Não muito, ó. Um pouquinho o braço, um pouquinho a perna afastado.
Um pouquinho o braço. Digamos que seria o nosso grau 1, mas já tá difícil. Desce um pouquinho o grau 2, braço e perna. Desce um pouquinho. Perto do chão é o grau 5. Desce mais um pouquinho o grau 3. Como se fosse ponteiro de relógio. Desce um pouquinho o grau 3. Desce mais um pouquinho, mas ainda não tá tão perto do chão. Aí vai sentir o pescoço mesmo. Agora, vamos tentando. Descer perto do chão, braço e perna e volta. 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 Não consigo. O que eu faço? Volto para o grau 3. Então, vamos combinar. Continue. Agora, volta para o grau 4. Um pouquinho mais para cima do chão. 1. Perto do chão ainda. Agora, sobe mais um pouquinho. Grau 3. Sobe mais um pouquinho. Grau 2. Agora, lá para o teto. Grau 1. Para o teto. Grau 1. Aí, relaxou. Solta o pescoço. Já vem comigo, ó. Vira. Apoia as mãos. Roda os ombros e os cotovelos para trás. Solta os pés, alonga esse corpo. Pressiona as mãos e sobe abrindo o tórax. Empurra bem as mãos no chão. Abre o peito. Ficou. Respira profundo. Lembra dos ombros para trás? Importantíssimo. Respira profundo. Respira profundo. Cada vez que solta o ar, o abdômen vai para dentro. Percebe o corpo que não precisa tensionar o pescoço. Cada uma provavelmente já está no seu grau 5. O que seria o grau 5? Deixar as coxas querendo encostar no chão e volta devagar. Coxa, coluna e vértebra. Sobrepõe as mãos, apoia a testa. Abdômen para dentro, relaxa os ombros. Pode virar a cabeça para o lado. Cada vez que solta o ar, o abdômen afasta do chão. Fica um pouquinho assim, eu vou levantar para falar. Agora, vai tentando deixar essa respiração mais profunda. Pode virar a cabeça para a lateral. Aprofunda a respiração. A posição, ela é meio desconfortável para respirar, mas é o objetivo mesmo. Sinta a presença do seu corpo. Vai relaxando o pescoço, a cabeça, nessa posição mesmo. Os ombros, os braços, os cotovelos. Mantenha a posição de abdômen para baixo e pode virar a cabeça para o lado. Relaxe o quadril, as pernas, os pés. E respire só pelo nariz, não tem respiração pela boca. Só vai sair da posição se ficar muito desconfortável para o corpo. Aí pode virar de abdômen para cima. Aí, agora apoia novamente as mãos só para subir e sentar lá nos calcanhares. Senta nos calcanhares, solta os braços, solta a cabeça e relaxa os ombros.
Permanece. E nós vamos finalizar agradecendo pelo dia de hoje, por mais esta oportunidade de vida. Pedimos a Deus que esteja conosco, que guie muito os nossos passos, oriente as nossas ações e que nos dê força e determinação para alcançar os nossos objetivos. E nessa presença divina temos certeza que a nossa vida é abençoada e teremos muitas oportunidades boas pela frente para alcançar os nossos objetivos, para sermos pessoas melhores conosco e reverberar com outras pessoas. Mãos do lado dos joelhos. Vem desenrolando devagar, vértebra por vértebra, abaixa os ombros, relaxa eles à lateral do corpo e a cabeça é a última a chegar. Agora sim, parabéns para nós!